Muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, esse é o Conversa de Redação, comigo para debater os principais temas do dia. Os jornalistas Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e a economista Rita Mundim. Olha só, pessoal, empresários e trabalhadores se reúnem hoje em Belo Horizonte com o governo federal para discutir os desafios do mercado de trabalho e ações para promover o chamado trabalho decente. Em entrevista exclusiva à Itatiaia, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que a jornada 5x2 continua em debate e que o governo é favorável ao modelo, reforçando que o aumento das doenças mentais exige mais respeito ao tempo de descanso, segundo o ministro. Marinho também falou sobre os motoristas de aplicativo. Diz que no primeiro debate, o que ele chamou de narrativa mentirosa, venceu, mas que agora o governo retoma o tema com novos projetos, 90% deles preservando o texto original. Sobre uma possível prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ministro Luiz Marinho foi direto. Disse que o assunto não existe dentro do governo, o assunto é do judiciário. O Eduardo Costa, bom dia para você. Bom dia a todos. Ô Júlio, esse ministro no começo do governo tomou algumas pancadas. Essa do aplicativo foi essa, não foi só a narrativa, foi o jeito que ele tocou as coisas. Ele baixou a bola e está fazendo aquilo que eu acho que todo ministro devia fazer em relação às unidades da federação e todo secretário de Estado deveria fazer em relação às regiões do Estado. É ir até onde o povo está e conversar. Ele vai conversar com o setor produtivo, com os trabalhadores, e desse debate sai sempre coisa positiva para levar para Brasília para poder transformar em projeto, decreto, enfim, em atitude do governo. Nessa questão, por exemplo, do 5x2, o governo, que desde o começo é absolutamente, claramente a favor, já admite a discussão de que em determinados setores não dá para ser no peito e na raça e na canetada. Acho que o caminho é esse. Ô Rita Mundim, entrevista exclusiva então do ministro Luiz Marinho, falando sobre a escala 5x2, falando sobre esse projeto de aplicativo que deu uma polêmica danada, acho que todo mundo vai se lembrar, e também meio que saindo fora do assunto prisão Jair Bolsonaro. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, bom dia a todos. Olha, eu acho sempre importante a gente evoluir no debate da questão do trabalho, da necessidade de folga, né? Desse custo-benefício entre trabalhar e folgar. Mas a gente tem que lembrar também que nosso país é pobre. O Brasil não é um país desenvolvido, está longe disso. E o Brasil é um país que tem um problema estrutural gigantesco. E o problema estrutural está exatamente na falta de receitas para cobrir o excesso de gastos. Aí a gente tem que baixar a bola e tentar entender, né, tanto pelo lado do gasto quanto pelo lado da receita, o que é possível ser feito. E quando a gente fala em questão de jornada, de benefícios, a gente está sempre na cabeça que o Brasil é um país desenvolvido no mais alto grau. Então a gente quer, de repente, ter um país que entregue aqueles benefícios dos países desenvolvidos, mas sem termos tido o custo de construir esse país. Então, para a gente ter algum tipo de riqueza, é necessário trabalho. A riqueza, ela é consequência do trabalho. Agora, se as coisas são justas, são injustas, ok, a gente tem que evoluir no debate, mas é preciso ter a consciência e o pé no chão de que o Brasil é um país pobre e está completamente desequilibrado há anos. Então é necessário construirmos um país decente, com trabalho decente, desde que todos façamos a nossa parte. E o que falta aqui hoje é um gap absurdo de educação, que não entregou ao brasileiro a produtividade. E não existe mais condição de crescermos só por demanda. A pirâmide, né, etária, ela está se invertendo. Então nós temos que prepararmos os brasileiros, dando a eles educação de qualidade para que o Brasil cresça com qualidade, um crescimento sustentável baseado na qualidade do seu povo e na produtividade. E aí, William Travassos, o ministro deu uma entrevista um pouco maior para eu estar aqui para a Kátia, mas eu puxei esses 3 temas que me pareceram os mais importantes. Bom dia para você. Senhor. Bom dia, Júnior Moreira, bom dia, bancada, bom dia, os ouvintes da Itatiaia. Senhor ministro Luiz Marinho foi prefeito de São Bernardo do Campo, aquele mesmo
né, que o Ministério Público Federal denunciou, né, o senhor, como sindicalista, ex-ministro do Trabalho e do Emprego, Luiz Marinho, por supostas fraudes em obras do Museu do Trabalho e do Trabalhador, conhecido como Museu Lula, lembra? Mas aí a Justiça condenou 6 pessoas pelo crime de peculato e fraude em licitações durante o projeto de construção desse museu, mas depois o senhor foi absolvido por falta de provas. Dito isso, esse senhor vem aos 4 cantos falando sobre a escala 6x1, criando essa narrativa de que nós entramos num momento insano, onde o meu concorrente começou a abrir mais horas, porque ele precisava faturar mais, e eu, como concorrente, fui abrindo também, e a gente entrou numa verdadeira bola de neve, e hoje o mercado vive essa coisa que ele chama de insana, né? Que nós estamos sempre correndo atrás do dinheiro. Mas sabe, ministro, por que a gente está correndo atrás do dinheiro? Porque nós vivemos num país onde o empresário, ele carrega esse piano para sustentar esse elefante grande e gordo, pesado, chamado governo, que adora e ostentar aos 4 ventos sem economizar no gasto público e fazendo com que esse pequeno, médio empresário continue tendo que trabalhar várias horas para poder pagar as contas e os impostos desse país. Então, antes mesmo de qualquer proposta de diminuir carga de horário de trabalho, o senhor deveria pensar em diminuir a carga tributária desse país, que aflige o pequeno, o médio empreendedor, que está segurando um baita piano pesado. E o que mais eu ouço é essa quebradeira no mercado todos os dias. Eu até separei um trechinho exatamente dessa questão do 6x1, Edilene. Vamos ouvir e eu volto para você trazer a sua opinião também. Estamos longe de consensos, mas é importante o debate. A 6x1 é uma jornada que eu chamo de muito cruel para os trabalhadores, especialmente para as trabalhadoras. Para as mulheres tem muito mais dificuldade de adaptar com isso, porque um dia só por semana para cuidar dos demais fazeres de uma pessoa, especialmente para as mulheres, é muito complicado. E uma jornada que um ambiente estressante de trabalho acaba provocando doenças, especialmente mental, e é preciso que eu acho que é o momento de a gente chegar a uma conclusão. A saída é 5x2. E aí, Edilene, segundo ele, a saída é 5x2, mas me parece que a polêmica maior vai ficar em torno dessa questão dos aplicativos, que há muita gente trabalhando em aplicativo e que da outra vez o negócio não deu muito certo. Bom dia para você. Bom dia, Júnior, mais uma vez. Bom dia aos amigos dos debatedores. Pois é, o governo vai ter que flexibilizar, mas vai levar essa bandeira até o final. Aliás, a escala 6x1 está no centro de uma estratégia do presidente Lula de fortalecimento do Partido dos Trabalhadores e de partidos aliados, principalmente do PSOL. Por quê? A escala 6x1 foi apresentada por Érica Hilton, que é uma deputada federal do PSOL, que é um partido aliado ao Partido dos Trabalhadores. E levantar uma pauta que é de um deputado, de um parlamentar que não seja do PT, é também uma forma de fortalecer esse partido. E o outro ponto é que o PT precisa resgatar as suas bases, a defesa do trabalhador, e esse projeto do fim da escala 6x1 foi a oportunidade ideal vista pelo presidente Lula. Ainda dentro dessa ideia de fortalecer partidos aliados e principalmente PSOL, nós vimos o Guilherme Boulos, deputado federal, que foi candidato na última eleição em São Paulo, virar ministro do presidente Lula. Então, ao abraçar essa escala, o Partido dos Trabalhadores retorna para a sua própria base, para a pauta da sua própria origem, e também fortalece partidos aliados, visando 2026 e também voltar ao que preconizava o partido no início da sua criação, Júnior Moreira. Então, uma leitura política dessa estratégia do governo federal e da escala 6x1 passa por aí, meu amigo. Pois é, pessoal, outro assunto da manhã de hoje que tomou conta das manchetes dos jornais por todo o país é que a Polícia Federal prendeu agora de manhã Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, lá no aeroporto de Guarulhos. Ele estava tentando, pelo menos é o que a polícia diz, fugir do país em um avião particular, estava indo para Malta. A prisão dele se deu no contexto de uma operação que mira a venda de títulos de crédito falsos. Após ser preso, Vorcaro foi levado para a Superintendência da Polícia Federal em São Paulo. A prisão, Rita, aconteceu um dia após o anúncio da venda da instituição ao grupo Fictor, o Factor. Eu não sei qual é a pronúncia correta, você pode até me ajudar nisso, mas é um movimento do banco já há muito tempo. A gente viu BTG Pactual, depois a gente viu o BRB lá de Brasília, agora esse movimento de venda, e por causa desses títulos, ele preso agora de manhã lá em São Paulo.
Bom dia, Júnior. É o seguinte, eu acho que isso aí nós não vamos ter, tem que ter calma para ver o desenrolar dessa história, né? O banco, na verdade, o que sofreu a liquidação extrajudicial, porque nós estamos falando de um conglomerado. Então foi o banco comercial. A gente não sabe ainda o que vai acontecer com o banco de investimentos, né? E tem um braço também, que é o Will Bank, e vamos aguardar o desenrolar. Mas o banco comercial, quando houve aquela tentativa de negociação com o BRB, lá de Brasília, apurou-se que havia aí a necessidade de honrar através do Fundo Garantidor de Crédito, e aí a gente tem que, de novo, enaltecer o nosso sistema financeiro pela fiscalização, pelo grau assim, de cobertura, porque CPFs, né, por CPF, aplicações de até R$250 mil são honradas pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é formado a partir das transações que os bancos fazem. Tem um percentual que é destinado a esse fundo. A maior da história tinha sido em 1997, quando da liquidação do Bamerindos. Então, corrigidos por valores atuais, nós teríamos aí algo em torno de 20 bilhões. Quando o BRB tentou a compra do Banco Master, apurou-se que seriam algo em torno de 50 bilhões. E agora, segundo informações do próprio Banco Central, depósitos elegíveis para essa cobertura seriam cerca de 62 bilhões. Então, o sistema financeiro brasileiro há muito não passava, né? Nós estamos falando aí de 1997, há muito não passava por um processo desse, e as coisas têm que ser apuradas sim. E eu prefiro aguardar, né? E confio na qualidade do Banco Central e na capacidade do Banco Central em fiscalizar e proteger o sistema financeiro, porque a gente sabe que problemas acontecem. Mas eu quero até abrir aqui um parênteses, né? O Banco Master, ele tem atratividade, como você mesmo disse, vários bancos se interessaram, né, pela compra dos seus ativos. Nós tivemos o BTG, BRB, agora esse grupo que eu prefiro botar no bom português, o Fictor. Ontem foi um estardalhaço, parecia que a coisa estava realmente chegando no que aconteceu hoje com a prisão de Vorcaro, porque anunciaram de forma muito rápida no final do pregão ontem, no final dos negócios, até o nome do novo presidente, que seria oriundo, né, de um grande banco brasileiro. Falaram que tinha fundo árabe entrando nas negociações. Então quiseram causar tipo um impacto para ver se o que aconteceu hoje, que é a decisão do Banco Central pela liquidação e pela prisão de Vorcaro, não aconteceria. E disseram, inclusive, que Vorcaro haveria, né, ou venderia todas as suas ações e sairia do conglomerado. E aí o mundo político já começa a se movimentar, Eduardo. Estou vendo aqui nos portais, CNN Brasil, no itatiaia.com.br, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse há pouco que o governo vai dar suporte ao Banco Central para lidar com as consequências dessa liquidação extrajudicial do Banco Master, que a Rita está falando. Mas o ponto principal é mesmo a prisão do Vorcaro, né? Pois até onde os meus míseros conhecimentos do mercado financeiro e dos meandros de Brasília me permitem avançar, essa última palavrinha que você falou, mundo político, isso aí, filho, vai ferver em Brasília. Porque do nada, recentemente, o Ciro Nogueira, que é conhecido, sim, N mil coisas, ele fez uma proposta lá no Congresso de aumentar esse fundo garantidor de 250 mil para 1 milhão. Foi rechaçado. Teve isso. Fora outras coisas que envolveram a quase transação do Master com o BRB, que é um banco de Brasília, que é um banco estatal, e cujo presidente foi afastado de ontem para hoje. Está no exterior, mas já foi afastado. Então, o rolo é muito maior, porque entre as acusações, eu já tomei conhecimento, o BRB teria comprado ações, títulos do Master, antes da efetivação do negócio pelo Banco Central. E, por fim, o que fica claro, e parece que essa é a razão maior do estrago todo, é que o Master vendeu o que não tinha. Isto é, vendeu títulos mediante juros absolutamente atrativos, e agora que esses títulos começam a vencer, não tem laço, não tem como pagar. Eu tenho uma dica e um pedido a Deus. A dica é que aqueles que, como eu, não são do ramo, não têm a manha,
nunca invista num CPF só mais do que 250 mil. Para dormir tranquilo. E segundo, um pedido a Deus que desta vez não deixe a gente, contribuinte brasileiro, pagar a conta de novo. Ô Edilene Lopes, o mundo político deve estar se movimentando por aí, hein? Sim, Júnior, eu tô rindo aqui porque o Eduardo falou não invista mais de 250 mil no CPF. Eu queria ter 250 mil. Eu pensei o mesmo, Edilene. No meu CPF, eu sabia. Eduardo, vai que você cresceu e veio de um apartamento do Taquaril, tá morando em Brasília. Vai que eu dou essa sorte. Bom, Eduardo também falou uma outra frase que me chamou a atenção. Tá no exterior, mas foi afastado. Eu acho que a frase certa é foi afastado, mas já está no exterior. Muita gente devia saber que essa operação estava para acontecer, Eduardo Costa. Enquanto alguns foram pegos desprevenidos, outros já teriam noção de que isso poderia acontecer. Agora, em relação à investigação da Polícia Federal, se nós repararmos nessa briga da atual gestão do governo federal, em alguns momentos com a Faria Lima, a Polícia Federal tem atacado algumas instituições do sistema financeiro brasileiro. Vamos lembrar que na última operação contra o crime organizado, fintechs apareceram na investigação. Agora, essa investigação da Polícia Federal também contra uma instituição do sistema financeiro. Então, o que está acontecendo é que a PF do Brasil não está perdoando os bancos, nem as instituições financeiras, e essa é uma tendência daqui para frente. Eu acredito que eles devam fazer um limpa e que isso, óbvio, sempre tem a ver com a liberação de uma gestão para que essas coisas, essas investigações, elas sejam feitas. A gente não pode deixar de observar esse ponto de forma alguma. Quando as investigações se intensificam para um setor ou para o outro setor, quanto isso tem de motivação ou de autorização política para que aconteça essa liberdade para que a Polícia Federal atue em diversas áreas. Eduardo e Júnior Moreira. O Travassos, Edilene começou com uma frase interessante ali, né? Está e foi afastado, ou foi afastado e está lá, né? E teve, pelo que eu estou entendendo aqui, o Vorcaro não teve a rapidez necessária, né? Estava indo para Malta, ele queria ir para a Europa, ir para as ilhas, fugir. Amigo, deixa eu te falar uma coisa. A investigação fala sobre títulos falsos. Isso é crime. Se o senhor, confirmada a versão, precisa ser responsabilizado. E ponto. Pode ser um banqueiro, pode ser quem for. A regra do jogo é para todo mundo. Quando a Edilene fala assim, a Polícia Federal não está perdoando, eu falei, a Polícia Federal não tem que perdoar absolutamente nada. A Polícia Federal está atacando, a Polícia Federal tem que investigar e ponto, seja um crime financeiro, um crime de tráfico de drogas, que a gente não pode permitir é que o Brasil se torne, como a gente está acompanhando, né? Hoje o professor Alessandro Visacro, ele fez uma provocação sobre o crime organizado, falando o seguinte, o Brasil está se tornando um narco-estado? Ele fala, não, o Brasil não está se tornando um narco-estado, ele está se tornando um estado criminal. Isso tem várias tipificações, onde você tem o poder do crime organizado dentro do governo, da estrutura do governo, seja na instância municipal, federal ou estadual, quando você tem toda uma movimentação para fazer o negócio errado funcionar. Então, assim, esse senhor precisa ser responsabilizado caso confirmada todas essas acusações. Agora, um outro ponto importante é a política está aproveitando. O banco só funciona com a autorização do Banco Central. Então, se está em liquidação e hoje tem todo um processo para isso, é porque o Banco Central identificou isso. Então, vem o ministro da Economia e fala assim, não, agora o governo vai... amigo, pelo amor de Deus, o processo, a tramitação já está anotada, isso já está no papel. O governo não está inventando a roda. Não me venha como um falso salvador da pátria. E no meio dessa história toda, a Câmara deve analisar hoje... Oi, Rita. Júnior. Por favor. Eu só queria acrescentar, eu queria reforçar o que o William disse, porque realmente nós temos aqui que enaltecer o papel do Banco Central. Se a Polícia Federal está agindo, é diante de informações passadas pelo próprio Banco Central. Pois é, e no meio dessa história toda, a Câmara deve votar hoje como pauta única o PL antifacção, que mira regras mais duras contra a atuação de organizações criminosas. Eduardo? Outro dia eu elogiei aqui o fato de o DERIT estar em São Paulo, o governo está discutindo. Eu fiquei feliz do assunto ser tratado com a seriedade que exige no Congresso Nacional. Só, Júnior, que vão aprovar uma quinta ou sexta versão decidida em gabinete, Júnior, em liderança. Gente, nós precisamos sim, e não podemos demorar. Mas para que essa pressa? Por que não escuta especialistas em segurança, não faz um grande seminário com os secretários de Estado de Segurança Pública? Para
que essa correria para aprovar hoje? Calma, só mais 15 dias não muda o quadro que está instalado há 30 anos, gente. Para quê? Sabe, ô Júnior, corremos o risco de novo de perder uma ótima chance de virar o jogo. Ponto final, nosso Conversa de Redação, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e Rita Mundim.